Você está assistindo isso agora, neste segundo, e há um animal vivo neste planeta que você nunca imaginou que poderia existir. Não é um mito, não é uma lenda, não é um desenho de ficção científica que alguém criou numa noite bêbada. Ele é real. A ciência registrou. E a maioria das pessoas na sua vida vai dizer que você está inventando. Isso acontece mais do que você pensa. A história da ciência está cheia de momentos em que a realidade foi tão absurda que ninguém acreditou. Até que alguém abriu a floresta, mergulhou no oceano, olhou com cuidado e descobriu que o mundo esconde coisas que parecem impossíveis. Hoje eu vou te mostrar 7 animais que existem agora mesmo enquanto você assiste isso. 7 criaturas que a ciência confirmou, que tem nome científico, que tem foto, que tem DNA analisado e que a maioria das pessoas jura que não existem. Eu tô indo do mais fácil de aceitar para o mais difícil. O último dessa lista é tão estranho que você vai querer pausar o vídeo e pesquisar para ter certeza que está ouvindo direito. E olha, eu já te aviso, esse último animal quase foi tratado como uma mentira pela própria ciência. Quase foi ignorado completamente. E se não tivesse sido por um crânio inesperado dentro de uma casa de caçador, ninguém teria acreditado. Mas vamos lá. Animal 1. Imagine um animal que pesa menos de meio quilo. Tem orelhas enormes em relação ao corpo, olhos gigantes que parecem de desenho, e pernas tão longas e finas que parecem quebrar se tiver que carregar o próprio peso. Parece que alguém foi ao Photoshop e criou um monstro bonito. Mas não. Esse animal existe. Vive nos desertos da Mongólia e da China. É noturno, ninguém o vê durante o dia, e ele salta. Esse é o jerboa, um roedor que tem pernas traseiras 3 vezes maiores que o resto do corpo. Ele não caminha, ele salta como um canguru em miniatura. Salta até 1 metro de uma vez para escapar de predadores. E faz isso com uma facilidade que não deveria ser fisicamente possível numa criatura desse tamanho. Por que ninguém acredita que ele existe? Porque ele parece um erro da natureza. Um animal com proporções que parecem erradas, como se a evolução tivesse misturado 5 animais diferentes e jogado tudo junto num corpo só. Mas ele funciona. E muito bem. E isso ainda não é o mais estranho da lista. Animal 2. Agora imagina um animal que é mamífero. Mamífero mesmo. Tem pelo. Pariu seus filhos vivos. Amamenta. Mas está coberto inteiro de escamas. Escamas rígidas que parecem armadura metálica. Como se alguém tivesse colocado um tamanduá dentro de um tanque de guerra. Isso não é ficção. Isso é o pangolim, o único mamífero do planeta inteiro que tem escamas de verdade. 8 espécies existem no mundo, 4 na Ásia, 4 na África. E todas elas estão ameaçadas de extinção. Quando um pangolim sente perigo, ele se enrola numa bola compacta, expondo apenas as escamas duras para fora. Ninguém morda isso, ninguém arranha. Um leão morda o pangolim enrolado e não passa da camada externa. Mas tem um problema. O pangolim é o mamífero mais traficado do planeta. Mais de 1 milhão foram caçados entre 2000 e 2013, segundo dados da organização Traffic. Suas escamas são feitas de queratina, a mesma substância das suas unhas e dos seus cabelos. 0 propriedade medicinal comprovada. 0. Mas na medicina tradicional chinesa, elas são usadas há mais de 2000 anos. E por isso esses animais são caçados aos milhares para atender uma demanda que não tem nenhuma base científica. A armadura que foi feita para protegê-lo de qualquer coisa não protege contra nós. Mas o pangolim ainda não é o animal mais estranho dessa lista. Animal 3. Agora imagina um animal marinho. Vive no Ártico, nas águas mais frias do planeta. É grande, pode ter até 5 metros de comprimento e tem uma presa em espiral saindo da cabeça que mede 3 metros. 3 metros.
é um dente. Um canino que cresceu para fora da boca e continuou crescendo a vida toda. Espiral perfeita, branco como osso, brilhante no meio do gelo. Os medievais pensavam que isso era o chifre de um unicórnio. No ano 1576, um marinheiro inglês chamado Martin Frobisher encontrou uma dessas presas numa praia no Canadá. Ele não tinha dúvida. Levou de volta para a Inglaterra e vendeu para a rainha Elizabeth I. Ela pagou 10.000 libras pela peça, o equivalente a mais de $500 mil de libras nos dias de hoje. Para um dente. Isso aconteceu durante séculos. Príncipes e papas pagavam fortunas pelo que eles achavam ser prova de que unicórnios existiam. Em 1638, um cientista dinamarquês chamado Ole Worm provou de uma vez por todas que aquilo não era chifre de nenhuma criatura mítica. Era um dente de uma baleia que vivia no mar Ártico, o narval. E a função dessa presa, os cientistas ainda não sabem com certeza. É um órgão sensorial com milhões de terminações nervosas que consegue detectar variações de temperatura, salinidade e pressão na água, como uma antena biológica. O narval transformou lendas medievais em realidade. E ainda hoje, a ciência não entende completamente para que serve o mais impressionante dente do planeta. Animal 4. Agora tá ficando mais difícil. Imagina um animal que parece ter sido desenhado por um artista que misturou 3 animais diferentes numa folha de papel e decidiu que estava bom assim. Pele marrom escura, listras brancas e pretas nas pernas traseiras, exatamente onde uma zebra teria. Um rosto que lembra uma girafa, orelhas enormes e um tamanho impressionante, 1,5 metros de altura. Parece uma mentira visual, parece Photoshop. Parece que alguém cruzou uma zebra com uma girafa e um antílope e chamou de animal. Mas é real. E tem um nome, okapi. E aqui começa a parte que vai te deixar brocado. O okapi foi desconhecido para a ciência ocidental até 1901. Um animal de 1,5 metros de altura, pesando até 350 quilos, vivendo numa floresta tropical da África. E ninguém nos registrou durante séculos. Durante anos, os europeus que visitavam a República Democrática do Congo ouviam os moradores locais falar de um animal misterioso que eles chamavam de o-api. Os europeus ouviam e ignoravam. Tratavam como folclore, como lenda de indígenas. O explorador Henry Morton Stanley foi o primeiro europeu a mencionar o animal numa expedição no Congo em 1890. Ele relatou que os moradores locais conheciam um tipo de animal que parecia um burro na floresta. Ninguém levou a sério, até que, em 1901, Sir Harry Johnston obteve pedaços de pele listrada e um crânio. Enviou para Londres. Os zoólogos olharam e ficaram boquiabertos. Era um mamífero completamente novo, grande, óbvio, impossível de ter passado despercebido. A comunidade científica, à época, comparou a descoberta do okapi à descoberta de um unicórnio real. Um animal de 1,5 metros de altura ficou escondido da ciência durante tanto tempo que, quando finalmente foi registrado, mudou a forma como os cientistas pensavam sobre o que ainda poderia existir no planeta. E isso é importante, porque o próximo animal dessa lista foi chamado de o okapi do século XX. Animal 5. O animal que você vai ouvir agora foi tão difícil de encontrar que nenhum cientista da história da humanidade o viu pessoalmente no meio da natureza. Nenhum. Isso não é exagero. Isso é fato literal. Ele foi descrito pela ciência em 1992. Recebeu nome científico, foi classificado, foi estudado. E até hoje, 0 cientistas relataram tê-lo visto com os próprios olhos na natureza selvagem. Isso como que? O saola, Pseudorix nguetinensis, chamado de unicórnio asiático, não por causa de chifre, mas por causa de uma coisa muito mais simples. Ele é quase impossível de encontrar.
Vive nas montanhas Anamitas, na fronteira entre o Vietnã e o Laos. Florestas densas, montanhosas, quase impenetráveis, lugar onde humanos dificilmente vão. A descoberta dele foi por acidente. Em maio de 1992, uma equipe conjunta do Ministério das Florestas do Vietnã e da WWF estava mapeando a biodiversidade da Reserva Natural de Vu Quang. Um dos pesquisadores entrou na casa de um caçador local e viu um par de chifres que não correspondiam a nenhum animal conhecimento da ciência. Chifres compridos, retos, elegantes. Pertenciam a um animal que ninguém da ciência tinha visto antes. Foi a primeira descoberta de um grande mamífero novo após mais de 50 anos. E desde então, poucas fotos, tiradas por armadilhas de câmera automática. A última confirmada foi em 2013. Nenhum saola existe em cativeiro em qualquer zoológico do mundo. Eles não sobrevivem fora do ambiente natural. Sua população atual pode ser de apenas algumas dezenas de indivíduos. Pode, porque a verdade é que ninguém sabe com certeza se o saola ainda está vivo. Cientistas analisam DNA de fezes, analisam sangue de sangas que mordem os animais locais para ver se carregam DNA de saola. Procuram sinais indiretos. A existência de saolas vivos não pode nem ser provada nem refutada, disse Nguyen Quoc Dung, do Instituto de Inventário e Planejamento Florestal do Vietnã. Um animal que a ciência descreveu em detalhes, que tem nome, classificação e genoma mapeado, e que pode já ter desaparecido sem que ninguém tivesse percebido. Isso muda tudo sobre como você pensa sobre o que está por aí fora. Mas ainda faltam 2, e o último vai te deixar sem chão. Animal 6. Vamos mergulhar no oceano. Não naquele oceano que você conhece, não naquele de praias e recifes. Vamos para a parte onde não chega luz, onde a pressão é tão grande que esmagaria um submarino. Onde ninguém foi. Imagina um peixe que não nada, que caminha pelo fundo do oceano usando nadadeiras que evoluíram como patas. Um peixe com lábios enormes, grossos e vermelhos intensos, que parecem pintados com batom. Parece um personagem de desenho animado que alguém jogou dentro do mar. Esse é o peixe-morcego. Encontrado no fundo do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Galápagos. Vive numa profundidade onde você nunca foi e nunca vai. Seu corpo é achatado, quase como um disco, e as nadadeiras laterais não são para nadar, são para andar. Ele caminha pelo fundo. A natureza criou um peixe que decidiu de parar de nadar e começar a caminhar. No fundo do oceano, sozinho, com lábios vermelhos. Tá faltando um, o último da lista. Animal 7. Esse último animal é o motivo pelo qual esse vídeo existe, porque quando você ver uma foto dele pela primeira vez, você vai ter uma reação física. Algo no cérebro vai dizer: isso não pode ser real. Isso foi criado por alguém. Isso é um CGI. E não é. Imagine um primata, um primo distante nosso, mas que não parece nada com nenhum animal que você já viu na sua vida. Olhos redondos e enormes que parecem de boneca. Orelhas gigantes em forma de morcego que ficam girando para captar som. Pelo negro e crespo que parece elétrico. E os dedos são o que vai te deixar sem chão. Dedos compridos, finos, esqueléticos. O dedo médio é tão longo que representa quase metade do tamanho da mão inteira. Parece que a natureza pegou um pica-pau e decidiu transformar ele num primata. E sabe o que ele faz com esse dedo? Ele bate nas árvores, rápido, 8 vezes por segundo. Ouve o eco. Localiza exatamente onde estão as larvas dentro da madeira. Depois rói um buraco com os dentes e insere o dedo fino para puxar a larva de dentro.
Um primata que usa a ecolocalização como um morcego, que tem dentes que crescem a vida toda como um roedor, que tem dedos que parecem de um cadáver e que é classificado como o maior primata noturno do planeta. Esse animal se chama aie-aie e ele vive em Madagascar, mas aqui está a parte que vai te deixar arrepiado. Em 1933, cientistas declararam o aie-aie extinto. Extinto. Acabou. Não existe mais. Isso foi tratado como fato durante décadas. Ninguém procurava. Ninguém estudava. O animal simplesmente não mais existia, segundo a ciência da época. Em 1957, ele foi redescoberto. 24 anos depois de ter sido declarado extinto, um aie-aie vivo foi encontrado numa floresta de Madagascar. Como se a natureza tivesse zombi do planeta. Mas ainda não está feito. Porque os próprios habitantes de Madagascar, em grande parte, o consideram um mau presságio, um símbolo da morte. A lenda local diz que se um aie-aie apontar o seu dedo longo para você, você está marcado para morrer. E muitos moradores da ilha, quando veem um aie-aie, o matam no local. Alguns ainda penduraram o corpo nas árvores da estrada para que passantes vejam e o medo se espalhe. Um animal que foi declarado extinto pela ciência, que foi redescoberto, que parece saída de um pesadelo. E que ainda é caçado pelos próprios humanos que vivem na mesma floresta dele. Por medo de um dedo, você chegou até aqui. E agora você sabe 7 coisas que a maioria das pessoas não sabe. Mas aqui está o que você precisa levar para a vida. Esses 7 animais são o que a gente já encontrou. A gente explorou menos de 5% do fundo do oceano. A gente ainda não mapeou metade das florestas tropicais do planeta. Florestas inteiras, inacessíveis, onde ninguém foi. O okapi ficou escondido até 1901. O saola até 1992. E ainda assim, a maioria das pessoas não conhece nenhum dos dois. A pergunta não é se ainda tem animais que não conhecemos. A pergunta é quantos. E boa parte deles está vivendo a vida inteira sem que ninguém perceba, como você não percebeu até hoje.